Alô? Tá me ouvindo? Não saia dessa sala, ok? Isso não é um erro. E essa sala não é um erro. Eu tive que esconder esses áudios dos arquivos principais do jogo em um lugar que apenas um beta tester iria ver e em um lugar onde os arquivos pudessem ser protegidos. E realmente espero que a próxima equipe de desenvolvimento descubra isso antes que o jogo seja lançado para o público. Esse jogo contém algum tipo de código maligno que não conseguimos conter ou entender totalmente. Estamos estourando o orçamento e fora do prazo, mas não é por isso que estamos fechando. Escuta, eu tenho que manter isso curto para que o tamanho do arquivo seja pequeno o suficiente para passar despercebido. Tem mais desses arquivos, ok? E eles podem não estar em ordem. Eu vi ele pela primeira vez hoje. Tinha um personagem que eu não conseguia ver quem era, parado no final do corredor. Achei que estava bugado, então fiz uma anotação sobre e continuei jogando. Mas depois ele estava me olhando pela janela. Não como Tika ou Bonnie fariam. Era como se ele estivesse realmente olhando pela janela, vendo o que eu estava fazendo. Eu ouvi uma conversa bem intensa de manhã entre o Dale, que é o nosso gerente, e outra pessoa no telefone. Realmente parece que o projeto está com problemas, e boa parte por causa do processo, tenho certeza disso. Tem que haver um processo. Não tem como não ter. Aconteceu nesse prédio a algumas portas daqui. E eu acho que ficou pior pelo fato de que o Jeremy tentou avisar que tinha alguma coisa errada. Mas como uma equipe de desenvolvimento, a gente só considerou descobrir qual era o problema e corrigir ele como um desafio. Quem poderia saber que... Eu tenho que ir. Você já ouviu falar de uma guilhotina de papel? Parece invenção, mas é um equipamento de escritório real. Eu nem sabia que a gente tinha uma no almoxarifado. Acho que são mais comuns em empresas que fazem muito trabalho de design gráfico. Eu lembro de ver uma quando eu ainda estava na escola, e mesmo lá eu sabia o quão perigoso parecia. Sempre tive medo de perder um dedo. Isso parece bobo agora. Jeremy costumava fazer trabalhos de design. Eu acho que foi por isso que ele soube que estava ali. As gavetas foram esvaziadas. Alguém esteve aqui. E eu não acho que foi uma limpeza de primavera também. Não, tinha plástico no chão. Definitivamente alguém esteve aqui durante a noite. Deve ter sido o cliente. Quer dizer, eles nos mandaram essas coisas em primeiro lugar sem nenhuma explicação. Falaram para escanear isso. Falaram que agilizaria o processo para que a gente não tivesse que programar nenhum pathfinding. Era uma questão de orçamento, eu acho. E era só lixo, placas de circuito e coisas assim. Pareciam muito velhas. Mas de alguma forma, ainda havia um código utilizável em algumas delas. Parecia que se controlavam sozinhas. As coisas começaram a mudar. Mas então ele começou a aparecer. Pelo menos é o que Jeremy disse. Eu cheguei cedo pela manhã. Não tinha mais ninguém lá. Pelo menos foi o que eu pensei. O almoxarifado estava aceso. Eu nem vi o Jeremy parado na sala de testes quando eu passei. O almoxarifado estava muito claro, iluminando todo o corredor. Jeremy reclamou de pesadelos quando ele chegou essa manhã. Mas ele não estava falando sobre isso como alguém contando dos seus sonhos para um amigo. Ele estava pálido. Parecia que ele não comia faz dias. Ele passou 1 hora conversando no escritório de Dale, mas parece que não tinha dado muita atenção para ele. E quando ele saiu, voltou direto para a sala de testes. Ele nem pula mais. Nada assusta ele. Ele apenas fica parado, como se estivesse falando com alguém. Às vezes ele balança de um lado para o outro. Falaram pra gente deixar ele sozinho. Eu sabia que estava na fila para fazer o próximo teste. Eles estavam me preparando para isso. E eu acho que eles já sabiam que iam precisar trocar o Jeremy logo logo. Sabe, sempre dá para saber quando uma empresa está se preparando para demitir alguém. Eles começam a dar avisos por escrito para coisas bobas, se certificando de fazer uma trilha de papel e fazer um caso de demissão. Coisas que normalmente ninguém se importaria, de repente se tornam ofensas graves, todas dignas de serem escritas e documentadas. Acho que funciona de 2 maneiras, porque também incentiva a pessoa a desistir e em vez de ser examinado com tanto rigor.
Eu acho que o Jeremy estava longe demais para considerar essa opção. A questão é que eu não acho que eles iriam demitir ele por causa de algo que ele estava fazendo de errado. Eles sabiam que ele tinha visto algo. Eles precisavam tirar o crédito dele. Tinha algo como uma máscara de Halloween no chão. Eu não entendi. Deve ter derramado tinta. Foi só então que houve um barulho na sala de testes e percebi que o Jeremy devia estar lá. Voltei e olhei pela janela. Não consegui ver o rosto dele. Ele estava com o VR cobrindo a cabeça. Também tinha tinta derramada nele mesmo. A frente da camisa dele parecia preta no escuro. Ele virou a cabeça na minha direção, mas não acho que ele sabia que eu estava lá. Falaram que eu tinha 3 dias para terminar o trabalho do Jeremy, mas eu sei que é só para passar o tempo. Eles realmente não esperam que eu faça nada. É apenas para manter as aparências até que a compra seja concluída. Temos que passar a ideia de que temos as coisas sob controle. Há um outro estúdio de desenvolvimento em potencial que quer continuar a partir daqui. Mas quem sabe que tipo de mentiras eles estão contando para serem convencidos a fazer isso? Contra o meu melhor julgamento, vou fazer o meu melhor para ver o que está aqui. Vou fazer anotações e vou tentar isolar onde é que essa coisa está se escondendo. Pelo menos aí, a próxima pessoa que fizer o teste vai ter uma chance de se livrar dele. Hoje foi meu último dia de beta testing, e aquela coisa que eu tinha visto não está em lugar nenhum. Mas depois de dar uma olhada nos arquivos, parece que ele se juntou a esses áudios. Os meus áudios. Isso não pode ser um acidente. Por isso, agora eu tenho que me decidir. Ou eu deixo esses áudios aqui para você encontrar, ou eu tento limpar isso sozinha, destruindo todos os áudios. Eu escolhi a última opção. Eu não consigo excluir eles. Por ter criado uma área protegida para guardar esses áudios fora do jogo, eu acabei dando lugar seguro para aquela coisa se esconder. Ele tá aqui agora. Eu não sei se vou conseguir excluir ele, mas acho que consigo fazer uma outra coisa agora que ele se juntou. Eu tenho uma ideia. Eles mentiram pra gente. Eles mentiram pra todos nós. Eles falaram que o objetivo desse jogo VR era desfazer a má reputação feita por um desenvolvedor indie desonesto, que supostamente inventou um monte de histórias malucas que mancharam a marca. Mas isso não é verdade. Na pressa de desenvolver esse jogo VR e limpar o nome, eles nos enviaram algumas coisas que eu acho que não queriam que a gente visse. Como um disco rígido contendo e-mails entre a Fazbear Entertainment e um certo desenvolvedor independente. A Fazbear Entertainment contratou o desenvolvedor indie. Esses jogos indies foram criados para esconder e brincar com o que aconteceu. Isso não é só uma tentativa de reformulação da marca. É um disfarce elaborado. Uma campanha para negar tudo isso. Ok, eu rodei um programa de fragmentação na área da memória que estava armazenando esses áudios para você. Eu consegui quebrar os arquivos em pedaços e quebrei aquela coisa junto com eles. Isso significa que você não vai ter os meus avisos para te guiar. Mas se Deus quiser, também significa que essa coisa, esse vírus, ou seja lá o que for, vai ficar quebrado e incapaz de causar mais danos. Olá, você não me conhece. Eu criei uma série de áudios para você, documentando o desenvolvimento problemático desse jogo VR que você está testando agora, na esperança de que você, independentemente de quem você é ou da equipe que você tá, abandone o desenvolvimento. Agora eu tenho medo que esses áudios estejam sendo usados como um cavalo de Troia. Se você não conseguir abandonar o desenvolvimento, por favor, esconda todos os rastros desses áudios que eu criei. Eu tenho medo que encontrar e remontar eles também vai remontar a coisa que eu estive tentando destruir desesperadamente. Tem uma forma de matar ele. Ele quer fugir. Ele quer escapar por alguém. Alguém se conectou a esse jogo. Agora é você. Você tem que permitir
que ele comece o processo de sair através de você. Aí, usa a chave de desconectar que eu coloquei no palco principal. Deixa ele se aproximar de você. Deixa ele começar a se fundir com você. Toque a música e aperte o botão. Isso vai causar um hard reset no jogo e vai esvaziar a memória, matando ele de vez. Assim espero. Eu não sei quando é que ele vai chegar pra você.